arca foi feita, e quando ele projetou tudo aquilo lá em Israel, no meio do povo de Deus, os profetas estavam lá, aqueles que Deus tinha levantado, como Deus tem levantado muitos homens e mulheres nos dias de hoje, não é? Que Deus tem enviado de um lado para o outro, do norte para o sul, do leste para o oeste, rodeando a terra, para que Deus venha dar livramento e proteção para o seu povo. Deus sempre levanta um homem ou uma mulher, não é simplesmente para proferir então uma palavra, não é simplesmente para trazer um recado, não, é para proteger o seu povo, porque todas as vezes que Deus fala, Ele protege e guarda, Ele peleja, Ele manifesta o seu poder e a sua glória, Ele resolve o problema. A Bíblia diz então que toda essa estratégia do rei da Síria, então Deus, contemplando o estado do céu, como Ele é o nosso Deus onisciente, onipresente, onipotente, então Ele olha para Israel e encontra o seu servo profeta Eliseu, e a Bíblia diz então que Deus desce até Eliseu e se revela e se manifesta, contando tudo. Isso é uma conversa íntima, isso é uma proximidade muito maravilhosa, é Deus falando com o homem falando com Deus. Então, através do Espírito Santo, vem agora o próprio Deus e conversa com Eliseu, dizendo: olha, meu servo, olha aqui, o rei de Israel está pensando em sair para a peleja, para a batalha, mas diz para ele não sair, porque o exército da Síria já colocou homens por onde ele ia passar, e eles estão armando emboscada, arapuca, e se vocês passar por ali, se o rei de Israel passar por ali, certamente ele vai cair nessa emboscada. Conversando com Eliseu dentro do seu quarto, ou onde ele estava, e a Bíblia diz então que Eliseu pega o seu mensageiro e manda até o rei de Israel, dizendo: não saia do teu quarto, não saia da tua cama, não saia do palácio, não saia com os homens, porque o exército da Síria colocou homens e estão te esperando aonde tu pensava em passar. E a Bíblia diz que por várias vezes então foi revelado esse segredo, e o rei de Israel, então, obedecendo ao homem de Deus e à palavra de Deus, ele se manteve então onde ele estava. E o rei da Síria cada dia ficava mais indignado, pensando que tinha um espião entre eles e os seus próprios soldados, que estavam denunciando a estratégia de batalha da Síria. Mas a Bíblia diz que não existia espião, mas sim existia Eliseu, o homem de Deus, a qual Deus revelava até o pensamento do rei dentro da sua recâmara. A palavra recâmara quer dizer lugar de aposento, lugar de descanso, aonde o rei dormia. A Bíblia diz que quando ele ia deitar, que ele colocava a cabeça no travesseiro e começava a pensar, a armar estratégia de batalha, Deus estava lá revelando até o segredo do pensamento do rei da Síria. Isso incomodou muito o rei da Síria. Disse: só pode ter um espião aqui, porque esse projeto que eu coloquei aqui, essa estratégia de batalha, eu fiz isso dentro do meu quarto, em cima da minha cama. Só quem estava lá era eu e minha esposa. Quem foi que denunciou isso? E ele ficou indignado, querendo achar alguém. E então a Bíblia diz que um dos seus soldados manifestou para o rei da Síria, dizendo: não tem ninguém aqui não, nós estamos aqui para ir contigo até a morte, nós estamos aqui para lutar contigo, defender a Síria, nós estamos aqui para isso. Mas nós sabemos que lá em Israel a coisa é diferente. Lá em Israel existe um homem chamado Eliseu, e esse homem é um homem de Deus, e tudo quanto o rei pensa aqui no seu quarto, o Deus de Israel revela lá para o seu servo. Aleluia! Quando isso começa a acontecer, mexe com a estrutura ou o poder da Síria, porque agora eles estavam combatendo com algo invisível. Agora eles estavam temendo então que tudo aquilo que eles projetassem, pensassem, então em tentassem investir, ia ser descoberto. Se agora tinha um homem no meio de Israel que tinha esse poder de descobrir o pensamento à distância, a pessoa dentro do seu quarto, ele diz: nós não podemos deixar esse homem solto, nós temos que dar um jeito, porque se nós não prender esse homem, a nossa estratégia de batalha vai falhar. Então nós temos que mandar. Onde é que ele está? E a Bíblia diz que consultaram e descobriram que Eliseu estava em Dotã. Eu estou contando a história que você já sabe, para eu dar uma linha de discernimento dentro da passagem bíblica, tá
bom? Então, já dentro desse texto, ou nesse ponto da discorreção da Bíblia, eu quero encaixar a minha tradução e o meu discernimento. A Bíblia diz que agora mandaram buscar Eliseu, então em Dotã, e disseram: nós precisamos trazer esse homem, e eu quero que os homens dos exércitos da Síria vá buscá-lo, e traga ele acorrentado, preso, mas quem tem comunhão com Deus, quem anda na presença de Deus, ninguém toca, irmão, ninguém toca, ninguém alcança. Não dá para chegar perto de um homem e de uma mulher que anda em comunhão com Deus. Se chegar perto, vai ter que se converter também. A glória de Deus é muito forte na vida do homem e da mulher que fala com Deus dia e noite, que busca a presença de Deus. A Bíblia diz que Eliseu ficava de joelho buscando a presença de Deus, falando com Deus, Deus falando com ele. Então eles disseram: não, vamos mandar um exército. Não adianta mandar exército, pode mandar carro, pode mandar cavalo, pode mandar cavaleiro, pode mandar espada, lança, não tem como tocar naquele que se esconde debaixo das asas do Deus onipotente. O salmista Davi disse no Salmo 91: aquele que habita na sombra do Altíssimo, ou seja, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era onde Eliseu estava escondido. É por isso que eu iniciei aqui falando que as pessoas nos dias de hoje, elas estão correndo sim atrás de bênçãos, de milagres, elas não vão parar jamais, porque a necessidade do ser humano é essa. A necessidade do ser humano não é alcançar o milagre ou a bênção, não entenderam ainda. A necessidade do ser humano é encontrar o Deus da bênção, é o Deus do milagre. Enquanto o homem continuar buscando bênção e milagre, vai receber, mas vai ficar longe do Deus do milagre. Eliseu mudou a tática. Quando ele aprendeu aos pés de Elias, ele entendeu que não era a bênção, era o abençoador que ele tinha que buscar, porque ele deveria servir o abençoador. Quem serve o abençoador se transforma em abençoado. Não precisa ficar dizendo que abençoa, não. Quando você serve o abençoador, você já é uma bênção para Deus. Aleluia! Você já é uma bênção. Era isso que a Síria não sabia. Era isso que a Síria não sabia, que eles iam mexer com alguém que estava escondido em Deus. É isso que muitas pessoas não sabem. Existe diferença entre judeu e judeu, segundo a Bíblia. Existe diferença entre gregos e gregos. Existe diferença entre brasileiros e brasileiros. E também existe diferença entre crentes e crentes. Tá bom, irmão? Existe diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eles não sabiam disso. Que os profetas de Deus eram homens que estavam completamente escondidos em Deus. E é isso que tem que continuar sendo. Nos dias de hoje, a mulher de Deus tem que ficar escondida em Deus, o homem de Deus tem que ficar escondido em Deus. Você não pode ser mais um. Você não pode ser mais um crente só. Você não pode ser mais só um cantor, um pregador. Você tem que ser uma pessoa escondida em Deus. Eles não entenderam isso, que Eliseu não era só mais um profeta, Eliseu era
de Eliseu. Aleluia! É isso que nós precisamos nos dias de hoje. Glória a Deus! Nós precisamos de nos unir para nos tornar homens e mulheres cheios da comunhão com Deus. Isso mesmo, nós temos que nos separar, descer para Dotã, nós temos que ir para Pentecostes, nós temos que ir para algum lugar. Isso mesmo, não precisa você escolher um lugar determinado, é o teu coração que determina isso. Todo lugar que você for tem um altar preparado por Deus para você adorar a Deus e glorificar. Aonde você for, lá está um altar, o altar que Deus está te esperando e me esperando para nós recebermos a unção de Deus. Pegar o som da presença de Deus. Foram buscar Eliseu em Dotã. E a Bíblia diz que eles cercaram as campinas. Um exército. Um exército. Não era 1000 nem 2000. Uma legião já tinha aproximadamente 6.000 homens. Era um exército. A Bíblia diz em Juízes 6, quando então Jorubá, ou Gideão, quis montar o seu exército, a Bíblia diz que a ordem numérica do exército era 32.000. Era esse exército que ele achava que ia vencer. Deus disse que nada. Não é com o exército, é com a minha presença. Aleluia! A ordem numérica é grande. Já pensou 32.000? Estou usando aqui a passagem de Gênesis 6 para falar de exército, então, de 2 Reis 6. Enviaram um exército para buscar Eliseu. Era um homem, mas era um homem com Deus. Hein? Eles olham para você e dizem: é só uma mulher, mas eles não entendem que é uma mulher com Deus. Eles olham para você, irmão, e dizem: é só mais um irmão, mas eles não estão entendendo. É um irmão escolhido pelo Espírito de Deus. É só o Lindomar, tá bom? É só o Lindomar, não é só o Lindomar, é o Lindomar e Deus no Lindomar. Eles olharam: é só um homem que está fazendo tudo isso? É só ele mesmo? Não tem ninguém com ele, não? É só ele, porque o Deus de Israel revela tudo para ele. E conta tudo lá o que o Senhor está tentando fazer. Você não traz o homem. Qual é o problema? Claro, ele mandou uma comitiva, ele mandou um exército, ele estava indo para buscar Eliseu e ele temia um ataque de Israel, ou do exército de Israel. Então ele mandou o exército da Síria. E quando chega, então, que os soldados cercam a campina e olham para Dotã, aonde Eliseu estava. E a Bíblia diz que eles chegam de noite. A palavra noite aqui relaciona-se ao amanhecer, madrugada. E a Bíblia diz então que o servo de Eliseu, ele acordou cedo e saiu de dentro da casa e foi então para lavar o rosto, para começar então o trabalho de servo, né? Que ele deveria buscar água para o seu senhor, banhar as mãos, lavar o rosto. E lá vai ele vai lavar o rosto do servo para preparar, ele está ali para servir e aprender. E a Bíblia diz que quando ele sai para fora, que ele olha para as campinas, o dia estava clareando e ele vê então a sombra de um exército sobre as montanhas que cercavam Dotã. E a Bíblia diz que naquele momento o servo de Eliseu entra em pânico. Por quê? Porque esse servo, ele não tinha a comunhão que Eliseu tinha. Ele era só mais um crente, mas ele não era um crente com Deus, era um crente sem Deus. E a Bíblia diz que ele não tinha o discernimento, ele não tinha essa comunhão, ele não tinha essa direção do Espírito Santo para saber lidar com situações extremas, situações complexas. Então ele olhou para o exército, se apavorou, correu de volta para o homem de Deus e disse: eita, homem de Deus, tem um exército aí que está me cercando, vieram, é o exército da Síria. Entrou em pavor. Não tem gente que faz isso, irmão. Não tem gente que estão fazendo isso. E essas pessoas, eles são conhecidos nossos, não é? Nós tivemos uma
uma grande lição agora para nós. Isso, eu creio que tudo isso é para provar a fé do crente. Tá bom? O próprio Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, quer dizer, essa palavra vier quer dizer retornar. E nós sabemos que só vai haver mais um retorno. Tá bom? Vai haver um retorno de Jesus. Glória a Deus. Esse retorno de Jesus, segundo a Bíblia, Jesus nem vai vir na terra, ele vai vir nos ares.